Vamos lá compartilhar a palavra do Senhor. Pela manhã tivemos um culto especial, ouça lá no YouTube. Tivemos também a celebração da ceia do Senhor e também tivemos uma assembleia. O culto foi mais curtinho, mas podemos aproveitar todo esse tempo. Então, vamos compartilhar a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24. Você pode dizer amém aí no seu lugar? Lucas 24. Você, nessa palavra, a nossa intenção, nosso objetivo é voltar ao propósito. Nós muitas vezes, irmãos, caminhamos de uma forma tão esquisita e saímos da rota que o Senhor definiu para a gente. Quando saímos da rota que nos foi designada pelo Senhor, que nos foi apresentada pelo Senhor, de vez em quando Deus tem que nos colocar de volta no propósito. E essa noite, algumas coisas vão ser ajustadas em nome de Jesus, e eu creio que alguns irmãos voltarão ao propósito na qual se perderam. E aí, qual é a nossa maior intenção? Celebrarmos a ceia do Senhor, dizendo: Senhor, ainda que pareça que o propósito está perdido, hoje é tempo de recomeçar em nome de Jesus. Recomece na direção do agir de Deus. A vida, ela é uma decisão. E eu quero convidar você a decidir a andar pelo agir de Deus 2024. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para a aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas uns aos outros, um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados e não o conheceram. E ele lhes disse: que palavras são essas que no caminho trocais? E por que estão tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que se sucederam nesses dias? E perguntou-lhe Jesus: quais coisas? E disseram: ao que se diz respeito a Jesus o Nazareno, o qual foi profeta poderoso em obras e palavras de Deus e diante de todo o povo. E como os principais sacerdotes, nossos príncipes, o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele fosse o homem que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, já é o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas das mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não acharam o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto em uma visão de anjo, dizendo que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém não viram. E disse Jesus: necios e tardios de corações, para crerem tudo que os profetas vos disseram, porventura não convinha que Cristo padecesse essas coisas e se entregasse à sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes dele tudo sobre as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como se ia para mais longe, e o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou com eles, e aconteceu que, sentando-se à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e os deu. E abriu-se, pois, os olhos, então o reconheceram, e então ele desapareceu deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele nos falava todas as coisas ao abrir as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 que estavam ali, e disseram: ele ressuscitou. Diga aleluia. Esses homens são dois personagens interessantíssimos, homens interessantes da Bíblia. A Bíblia fala que o nome de um é Cleopas e do outro eu vou revelar no final da palavra, se eu lembrar. Me lembra, pastor, o nome do outro? No final me lembra que, se eu lembrar, eu falo. Por enquanto, só vou falar o que está no texto, Cleopas. Esses homens eram discípulos de Jesus. Jesus tinha 12 discípulos, a gente leu isso, sabe disso. Decorou o nome dos 12. Eu sei que você vai perguntar, que todo mundo sabe. Porque isso, a gente quando era embaixador do rei aprendeu, né, pastor Manivaldo? Foi embaixador, pastor Manivaldo? Meu Deus, embaixador, ó. Pastor Daniel foi embaixador também? Rapaz, também foi, né, varão? Então não foi, você já chegou velho aqui, né? Irmãos, é interessante que os 12 desenvolviam uma grande missão. Porém, não haviam só 12 discípulos de Jesus. Haviam 12 discípulos diretos,
diretos. Haviam outros que caminhavam e gravitavam pelas experiências bíblicas. Haviam 70 que desenvolveram a missão de levar o evangelho de porta em porta, batendo na casa das pessoas, nas cidades. Houveram 500 que viram a ascensão de Jesus, mas houveram 120 que permaneceram até Pentecostes, na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. É interessante que ao longo da Bíblia você vai percebendo que as multidões se aproximam de Jesus, mas ao contexto do que vai acontecendo, eles vão se distanciando, se afastando. A Bíblia vai dizer que haviam 2 discípulos, Cleopas e o outro, daqui a pouco eu falo o nome. Esses 2, eles estavam voltando para Emaús. 60 estádios, dá entre 11 e 12 quilômetros de distância. Esses homens voltam desanimados para casa. Por quê? Porque eles viveram milagres, viveram experiências, viram o agir de Deus, mas Jesus morre e eles não os tinham visto ainda sido ressurreto, não viram Jesus que ressuscitou. E esses 2 homens entram num declínio de fé, numa caminhada desesperadora, onde ao invés de eles permanecerem firmes, eles viveram aquilo que nós chamamos de desânimo. Eu vou fazer qualquer hora dessa uma série aqui na igreja, que tem por tema 7 espíritos malignos que movem a igreja. Um deles é o desânimo. Já reparou que você encontra às vezes um crente que era uma bênção no mercado, na fila da carne? Porque esse crente está na carne, meu irmão. Aí você fala para ele assim, tudo bem, meu irmão? Tudo bem. Está sumindo da igreja? Fala, estou. O que houve? Eu estou desanimado. É a primeira desculpa que damos quando paramos a nossa caminhada, desanimados. O desânimo, meu irmão, é uma ferramenta que o diabo plantou no nosso lábio para ser proferido por nós, que entra na nossa alma, faz conexão com o nosso entendimento e nos fixa prisioneiros a essa vida desanimadora para tudo. Eu me lembro de um casal que trabalhava na igreja, era uma bênção, camarada intercessor, a moça liderava a célula, os 2 passaram por uma crise no casamento, foram ajudados, acompanhados, e de repente desânimo chegou. Eu visitei esse casal um dia, cheguei na casa e falei, e aí, varão, o que está faltando para você voltar a caminhada? Ele falou, pastor, nem eu sei o que está faltando. Falei, então vamos fazer o seguinte, domingo você vai? Ele, pastor, domingo eu ia. Falei, não, mas domingo que vem que eu estou falando. Ele, não, mas eu ia no domingo passado. Eu me arrumei. Sentei no sofá, liguei a TV, esperando a patroa se arrumar. Eu dormi. E quando eu fui falar com ela, já era quase 9 da noite. Numa outra vez, a gente estava arrumado para sair, entramos no carro, começamos a brigar, voltamos para casa. Desânimo. O inimigo sabe paralisar um crente. O inimigo sabe como pegar uma pessoa fervorosa e apagar a chama. Mas nessa noite, em nome de Jesus, alguém podia dizer glória a Deus para mim? Isso. Vamos voltar ao propósito para a glória de Deus. Vamos voltar ao propósito. Vamos retomar a caminhada. Vamos reaquecer a chama. Vai arder um fogo no seu coração hoje, como ardeu lá no início. E você vai dizer, Senhor, obrigado, porque o fogo está aceso mais uma vez. Irmãos, não é fácil. A caminhada da fé é um preço alto a ser pago, porque temos que desviar de tudo aquilo que a carne nos oferece. E temos agora 2 homens, que talvez não andavam tão próximos com Jesus, mas viram milagres, viram o agir de Deus, viveram o agir de Deus. Só que de repente, porque não aconteceu da maneira como eles esperavam, voltaram para casa, 11 quilômetros a pé. Primeira coisa que a gente tem que aprender nessa noite, de vez em quando, as coisas não acontecem da forma como nós gostaríamos que elas acontecessem. Jesus prometeu que ele seria morto e ao 3º dia ressuscitaria. Havia acontecido, mas eles não tinham visto, desânimo chegou. Irmão, o que Deus prometeu na sua vida vai acontecer em nome de Jesus. Isso é pronto.
Não é o que eu digo, é o que Deus falou. Se Deus prometeu algo, acontece. Ah, pastor, Deus prometeu que eu vou ter uma casa própria. Foi Deus que prometeu? Foi. Então um dia você vai estar com um chaveirinho e a chave da casa própria na mão. Deus prometeu, vai acontecer. O problema é que da promessa ao cumprimento tem um processo. E nós temos um problema com processos. Porque todo o processo que passamos na nossa vida tende a nos levar ou a fortalecimento da fé ou desânimo. Processo. E existe um negócio, irmão, interessante, que quando Deus faz uma promessa para alguém, o diabo sempre vem com uma proposta. Eu ouvi essa frase e guardei no meu coração. Estava conversando com um rapaz um dia, ele falou assim: pastor, é impressionante que toda vez que o Senhor faz uma promessa a alguém, o diabo entra no meio do caminho com uma proposta. E a proposta sempre é tentadora, meu irmão. A proposta sempre é tentadora. Você imagina o seu Adão, que está lá no paraíso, tudo tranquilão, legalzão. O Adão está sossegadão, está tranquilo, está vivendo a vida. E a mulher do Adão come a fruta, que não é para comer. E essa mulher vem com a fruta na mão, nua, para entregar a fruta para o marido. Você, marido, fala para mim como é que a proposta é dolorosa de vez em quando. Essa mulher não podia botar um topzinho para levar? Não. Ela vai nua com a fruta e fala aqui: meu amor, come aqui comigo. Você tem certeza? E o Adão deve ter pensado assim: rapaz, hein? Hoje promete, hein? Comeu. Deus vai visitar o paraíso, vai visitar o jardim. Chega lá, os dois estão vestidos. E o Senhor fala: Adão, você estava por onde, meu filho? Eu me escondi porque eu estava nu. E quem falou que você estava nu? Estava nu, você não sabia? Para mim isso nunca foi problema, Adão. Para mim virou. Fez uma roupinha bonita, chique. E Deus falou: não está certo. Então ele sacrifica. A primeira oferta apresentada na história da humanidade é Deus dando uma oferta para cobrir a nudez do homem e colocá-lo no propósito de novo. Todas as vezes que você vai buscar o propósito do Senhor, sacrifício faz parte do seu caminho. Porque para voltar para o propósito temos que abrir mão de coisas, de relacionamentos, de amizades, de pecados, de vontade da carne, porque andar no propósito de Deus, misturado com o pecado, nada acontece. Imagina uma pessoa, meu irmão, que é mais ou menos assim: você dá um passo para frente e o inimigo te empurra 4 para trás. Mas quando você está no propósito, você prossegue caminhando para o alvo da soberana vocação que o Senhor propôs para a sua vida. Você devia aplaudir o Senhor e dizer: glória a Deus. Eu não sei se já tentou descer uma escada rolante com ela ao contrário da posição que você está seguindo. Você faz um esforço tremendo e não sai do lugar. É mais ou menos assim quem anda no propósito contrário. Pastor, eu até quero ser santo, mas eu não quero abrir mão, não tem jeito. O desânimo, meu irmão, é a ferramenta do inferno para paralisar alguém. Então levante desanimado. Ore desanimado. Cante louvores desanimado. Leia a Bíblia desanimado. Mas eu não estou aguentando. Se você não consegue ler, ouça em áudio no YouTube, mas não pare. Não pare. Mesmo que você não consiga ir correndo, vá andando. Se você não conseguir andando, vá rastejando. Mas não pare em nenhum momento. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, ande. Se você não pode andar, rasteje. Mas não pare. Esses dois pararam, e sabe qual é a crise maior do texto para mim? É que os dois vão andando desanimados. Meu irmão, 2 desanimados juntos só dá notícia ruim. Já viu isso, meu irmão? Já conversou com uma pessoa pessimista? Se você é pessimista, não vem falar comigo não, em nome de Jesus. Porque eu sou otimista, ao extremo. Eu estou crendo até naquilo que eu não estou vendo, porque eu estou debaixo de uma palavra profética. 2024 é o ano de quê, meu irmão?
do agir de Deus. Então o desânimo não vai pegar. Não, mas desanimado, e vai falando, e vai contando notícia ruim, e vai falando coisa. Misericórdia, meu irmão. Te dou um testemunho aqui. Eu estava num voo de Porto Alegre para Uruguaiana. Eu ia pregar numa conferência de sei lá o que era, de avivamento profético. Então eu chegava na terça, na quarta, pregava na quarta e voltava na quinta. Então eu saí do Rio, pousei no aeroporto de Porto Alegre, peguei um voo Uruguaiana, irmãos, uma turbulência que só Jeová sabe. E eu estava ali, compenetrado, lendo a Bíblia, todo cheio de fé. Do meu lado sentou uma moça linda, ela falou assim, quando o avião taxiou, ela estava aqui, estava vazio o voo, e ela passou para o outro lado, lá junto com alguém que estava com ela, eu estou ali, estiquei a perna, estava sossegado, irmão, a turbulência começou. Eu não sei se você já passou por turbulência em voo, meu irmão. Passa um filme na tua cabeça. Você não sabe se grita, você não sabe se você corre, você não sabe se você chora, você não sabe o que você faz. E o pessoal começou, e o avião tremendo. Eu olhei para o comissário, porque o comissário é o segredo. Ele estava sentado assim, ele era escuro, ele estava suando meio pálido. Eu falei, o negócio é grave, Jesus vai cair. E aí o piloto, ele tem um mecanismo todo próprio para falar com a gente. Ele fala assim, atenção, senhores passageiros, turbulência. A gente não entende o que eles falam, tem que ter... Cadê o que é piloto aqui daqui? Tem que falar o que a gente entenda. É como aquela história, né, de que o avião estava numa turbulência tremenda, o piloto falou assim, passageiros, fiquem tranquilos, mas por via das dúvidas, orem comigo. Pai nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Irmão, uma tremedeira louca no voo, e uma mulher começou a gritar, vai cair, vai cair, vai cair. Isso é hora de falar vai cair, meu irmão? Eu comecei, vai não, em nome de Jesus, eu estou aqui, eu tenho promessa, vai voar, vai voar. Até o ateu estava dizendo glória a Deus. Porque nessa hora, meu irmão, até o ateu converte. Eu nunca vi ateu em estado terminal de câncer no hospital do câncer. Eu nunca vi o ateu na mesa de cirurgia, tendo que operar, mantendo as convicções dele. Porque na hora que o parafuso aperta, todo mundo se agarra ao Senhor. É uma loucura. E aí, eu fui o único que vomitei. Naquele saquinho. Ainda bem que a moça não estava do meu lado. E aí o avião pousou, uma senhora estava passando mal, tiraram ela numa maca para a ambulância, já estava esperando. Eu fui lá no banheiro, escovei o dente, lavei o rosto, fui parabenizar o piloto. Falei, parabéns, Deus te guarde. Era aquelas hélices externas. Parabéns, Deus te abençoe, que voo legal. Foi bem difícil, um vento contrário, uma ventania estranha, mas foi tudo bem. E aí a gente estava saindo, aí falou assim, teve alguém que vomitou aí, ó, no saquinho. Falei, tem muita gente fraca nessa vida mesmo, piloto. Tem muita gente fraca na vida. Irmãos, que sufoco. Que sufoco. Na hora de voltar, já voltei em oração. Senhor, voo tranquilo, voo cruzeiro, tranquilo, pousou, ufa. Porque o problema é que tem que voltar, né? Quase que eu voltei andando. Agora você imagina num momento de caos, num momento difícil, tem pessoas que vão se levantar sempre com uma voz contrária para desanimar todos. Mas eu fui plantado naquele lugar para profetizar que haveria vida durante aquele voo e que Deus guardaria aquele lugar. Deus tem guardado famílias porque plantou você naquela família em nome de Jesus. Deus está mantendo aquela empresa de pé porque você está lá. Sabe por quê? Porque as promessas do Senhor para se cumprirem na sua vida, elas vão se multiplicar como fonte de bênção na vida de outros, em nome de Jesus. É assim que a Bíblia ensina. Que aquele que anda debaixo do propósito do Senhor não tem o direito de desanimar. Porque tem pessoas que olham para você e se sustentam na sua fé. Se você desanima, outros morrem. Se você para, outros param. Se você cai, outros caem. Portanto, meu irmão, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca é vão no Senhor. Alguém está olhando para você. Alguém está esperando de você a palavra da fé. Essa é a caminhada do crente.
Aqueles dois desanimaram e um juntou com o outro e só notícia triste. E Jesus aparece. E quem anda ouvindo notícia triste não tem olhos espirituais para ver o sobrenatural e o agir de Deus. Na verdade, nem olhos físicos esses homens tinham. Estavam cegos pelo desânimo, cegos pelo momento difícil, cegos pela adversidade. Meu irmão, nós que somos quem é da fé, diga amém comigo. Quem é da fé, da glória a Deus aí. Quem é da fé, diga eu. Quem é da fé, diga eu. Então isso, quem é da fé, meu irmão, não consegue andar de cabeça baixa triste, porque sabe que a promessa que recebeu do céu é maior e vai sempre levá-lo para a morada celeste. E se na terra não alcançar aquilo que desejava, lá no céu tem algo separado. Entretanto, se Deus prometeu, vai se cumprir. Então esses dois andando, Jesus para do lado e pergunta: o que é que falam pelo caminho? Por que trocam esses assuntos? E por que vocês estão tão tristes? E a resposta foi imediata. Nós estamos tristes. O Cleopas, primeiro pergunta: você é o único peregrino em Jerusalém que não sabe nada do que aconteceu? Estamos tristes por causa de Jesus. Triste por causa de Jesus? Está sabendo não? Me explica. Morreu. Nós achávamos, meu irmão, isso me revolta. Nós achávamos que ele seria o remidor de Israel. Os caras andaram 3 anos com Jesus, viu morto ressuscitar, cego enxergar, surdo ouvir, mudo falar, paralítico andar, pão multiplicar, e tinham dúvidas sobre o poder que havia sobre Jesus ainda. Irmão, a única dúvida que eu não posso ter no coração é de quem é Jesus. Você pode ter dúvida de quem sou eu. Você pode ter dúvida de quem é a sua esposa, de quem é seu filho. Mas você nunca pode ter dúvida de quem é o seu Deus. Porque a nossa única convicção é de que todas as coisas estão no domínio dEle, nas mãos dEle e no poder dEle sobre tudo. Os caras tinham dúvida, a gente achava que era Ele. Até nos 3 anos com Ele, imagina se Jesus não aparece. O que esses caras vão falar de Jesus por aí? Ainda bem, aleluia, que o nosso Senhor poderoso se manifesta para crente desanimado também. Se manifesta no dia da nossa tristeza. Deus se manifesta no dia da nossa dor. Deus se manifesta no dia do nosso caos. Deus se coloca do lado daquele que está pensando em desistir, em parar, em desanimar. Isso é maravilhoso. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus não esquece, não abandona aqueles que estão tristes na caminhada. Porque ninguém está livre de passar por uma tristeza na sua caminhada de fé. Ninguém está livre de se decepcionar com pessoas. Ninguém está livre de sofrer injúrias, perturbações. Ninguém está livre, inclusive dentro da igreja. Ou lugar para ter gente falsa é a igreja. Aqui não tem um falso. Vou dar uma segunda chance. Aqui não tem um falso. Pelo menos comigo até agora. Estou há pouco tempo. Estou só 1 ano só aqui. Mas não é possível. Vocês são tão bacanas. A gente bonita, olhando aqui. Gente, tem uns 2 feinhos aí, mas a maioria é bonito. Olhando assim, ó, não é possível. A gente, às vezes, deposita a nossa confiança no lugar errado. No lugar errado. Te dá um testemunho. Eu depositei um pagamento numa conta errada. Eu estava em casa, era para consertar um equipamento da igreja lá no Rio, e aí eu fiz o Pix para o camarada, me deram o número de um telefone celular, eu fiz o Pix. E aí o cara ligou: não vai fazer Pix? Não, pastor, acabei de fazer, mandei comprovante. Não é Ricardo, é Rodrigo. Eu olhei assim, não é Rodrigo, é Ricardo. Mas eu olhei lá, irmãos, o cara me deu o número errado. Falei: pô, você me deu o número errado. Ele: puxa, desculpa. Aí eu salvei o número, mandei mensagem para o cara: meu irmão, tudo bem? Te mandei um Pix aí de 200 conto, errado, e eu estou durinho. Se você puder me devolver, eu te agradeço, Deus abençoe. Pô, contei com a sorte, né? Mas nunca foi sorte, meu irmão. Vocês estão ligados, nunca foi sorte. Mandou uma mensagem de volta: tudo bem, daqui a pouco eu devolvo, porque eu estou sem um aparelho na mão.
e devolvo. E mandou de volta R$200. Peguei os 200, paguei para o dono lá do valor que era o devido, e está tudo certo. E me constrangeu aquilo. No dia seguinte eu mandei, obrigado, você um áudio, pô, valeu, Rodrigo, Deus te abençoe, você devolveu e tal. Ele, que é isso, cara, estamos juntos, eu sou crente, não posso pegar o que não é meu. Falei, o que você faz da vida? Eu instalo telas em janelas de prédios. A empresa é sua? Não, eu sou funcionário. Está lá há quanto tempo? 2 meses trabalhando nessa empresa. E aí, está tudo legal? Estou numa luta tremenda, cara. Sem dinheiro, apertado, exprimido. Só Jesus na minha vida. Irmão, movimentei a igreja. Mandamos 2.000 de oferta para esse cara. Para ele comprar a cesta básica, fralda para o filho. E ele ligou e falou, quando eu vi aqueles 200, eu achei que era uma provisão de Deus. Mas é quando você pediu de volta, eu falei, Senhor, como seria bom se esses 200 fossem meus. Mas a fidelidade desse camarada fez Deus dar 10 vezes mais aquilo que ele achava que era provisão de Deus. Nós nunca vamos sofrer quando depositarmos no lugar certo. Irmãos, é impressionante, às vezes estamos sendo espremidos na prensa, estamos sendo espremidos da maneira mais torturosa da vida, mas se não espremer a azeitona, não sai o azeite. Inclusive tem gente plantando azeitona querendo colher uva, né? Tá difícil, meu irmão. Tá difícil. A gente planta azeitona, mas quer colher uva. Vai, né? Só se a azeitona se reconhecer como uva. Também dá, né? Eu me sinto como uma uva e tal, não sei o quê. Também. Eu acho que não vai dar certo. Se espremendo a uva se faz o vinho. De vez em quando, meu irmão, Deus quer extrair de nós o melhor, e é uma prensazinha que vai nos apertar para fazer derramar o azeite dele sobre nossa vida. De vez em quando, meu irmão, o próprio Senhor vai botar a mão para nos dar uma apertadinha para ver até onde vai a nossa confiança nele. E aí é nessa hora que o crente fiel permanece firme. É nessa hora que o crente está de pé, tomando pancada, levando pedrada, sendo todo arrebentado, mas continua firme. E as pessoas ficam até pensando, mas tu não é crente? Sou crente. E dos bons até o tutano, porque crente bom é aquele que está levando pancada, mas permanece de pé. É aquele que está passando pelo vale da sombra da morte e declara, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Eu tenho, irmãos, nesses 30 e tantos anos de fé, visto cada experiência esquisita, de gente estranha, que uma pessoa que não carrega o poder de Deus na sua vida não se sustentaria, mas o crente fica até o final. Esses dois, estão no caminho triste, e Jesus começa a ouvir, porque uma das coisas boas que o Senhor faz, é mesmo que nós estejamos decepcionados com Ele, Ele continua ouvindo nossa oração. Ouviu, Jesus ouviu. Ele ficou calado ouvindo. E os dois falando, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro. Até teve quem viu já Ele ressurreto, que falaram que viu as mulheres, e falaram para os discípulos que foram lá e não encontraram, e não sei onde Ele está. E Jesus está pensando, eu estou aqui com vocês, mostrando para vocês que eu estou caminhando ao lado, do seu lado no momento mais difícil, no momento triste, no momento desanimador, no momento complicadíssimo. Eu fui visitar uma moça que perdeu o bebê, nasceu o bebê e morreu o bebê. Ela não era mais da nossa igreja, e aí um casal de diáconos falou, vamos lá. Falei, vamos, e acabou. Você chegou lá naquela moça que fazia o salgadinho? Aí eu fui lá visitar com esse casal de diáconos. Cheguei lá. E aí o marido dela estava muito mal, ela estava péssima. E aí eu entrei na casa, e ela me viu, e chorava e disse, pastor, foi o dia mais difícil da minha vida. Porque eu entrei na maternidade para ter o bebê e saí sem o filho. De lá fui para o cartório fazer exame, fazer o documento do sepultamento, ao invés de fazer o documento da certidão de nascimento.
Falar o quê, meu irmão, para essa moça? Sentei do lado do marido, abracei e eu comecei a chorar, meu irmão. E começamos a chorar todo mundo. E nos abraçamos e choramos e oramos e vamos embora. Passado um tempo, nasceu o bebê de novo. E ela fala, agora Deus fez tudo diferente. A promessa se cumpriu, porque ela disse que não ia desistir. Porque, meu irmão, quando as palavras contrárias batem à nossa porta, a opção da desistência é sempre a primeira que chega. Não passei na faculdade, não alcancei o emprego, o relacionamento não foi para frente, a empresa está mal das pernas. O desânimo, meu irmão, a tristeza, vira uma oportunidade que temos para nos esconder. Mas a fé é diferente. Porque quem anda pela fé gera milagres. Diga para mim, quem anda pela fé. Você falou fraco, diga, quem anda pela fé gera milagres. Quando eu ando pela fé, os milagres se manifestam na minha vida. Quando eu começo a andar pela fé, um passo de cada vez, não tem por que ter pressa. Porque a fé, ela não vai me garantir a vitória porque eu estou correndo, mas ela vai me garantir a vitória porque eu permaneço. A fé não vai me garantir a conquista porque eu estou acelerado, mas é porque eu estou constante. A fé não vai me garantir o poder do agir de Deus porque eu estou correndo para o alvo, mas vai me garantir o agir de Deus porque eu não estou parado, murmurando e reclamando, mas eu estou caminhando passo a passo na direção daquilo que o Senhor declarou na minha vida. E esses dois estão na direção contrária. E Jesus fala, bom, acabou o papo, vocês chegaram em casa, preciso ir. Deus abençoe. Não, fica com a gente. Mas por quê? Fica com a gente. Constrangeram Jesus, não fica conosco. Está ficando tarde. Fica com a gente. É perigoso. Emaús é uma cidadezinha que existia. Ela hoje já faz parte da grande Jerusalém. Quando a gente falar em Jerusalém, amém? Você vai lá em Jerusalém, pastor, não tem dinheiro não, mas você vai sem dinheiro, meu irmão. Com dinheiro vai para Disney, com fé vai para Israel. Aprende isso. Eu, com dinheiro, Orlando. Vou fazer o que em Israel com dinheiro, irmão? Para Orlando. Vou para Disney, Miami, mas com fé para Jerusalém. É o lugar que a gente vai duro, mas contente de que chegou e sabendo que vai voltar. Que é o mais importante do que ir lá é voltar de lá. E aí, fica com a gente. Já declinou o dia, está perigoso. Jesus fala, tudo bem. Abriram a porta, prepararam a mesa, colocaram pão, colocaram tudo, estão sentados na mesa, porque vale a pena ouvir Jesus falando. Vale a pena ouvir Jesus no dia mau, vale a pena ouvir Jesus no dia triste, vale a pena ouvir Jesus no dia da decepção, vale a pena ouvir Jesus quando tudo está difícil. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Lembra dessa? É assim, meu irmão. Eles ouviram, e Jesus sentou na mesa e botaram o pão. Vamos comer? Vamos. E quando ele parte o pão. Irmão, aqueles caras viram Jesus partir o pão lá no alto do monte para multiplicar para os famintos que estavam daquela multidão. Eles viram ele partir o pão. A Bíblia diz que ele olhando para os céus, pegou o pão, esse pão aqui é de verdade? Eu tenho medo, porque uma vez eu falei, vou partir o pão, era de borracha. Eu fiquei lá, pastor, é de borracha, então finge que partiu. Vou comer esse pão. Em casa. Ele pegava o pão, levantava o pão, dava graça, Senhor, obrigado, e partia o pão. E quando ele partiu o pão era diferente. Porque todo mundo podia partir o pão, mas como ele parte, ninguém parte. E imediatamente o texto diz que os olhos dele se abriram. Bota na tela o versículo 31, por favor. E assim, e os abençoou, partiu o pão, lhes deu, e abriu-se-lhes então os seus olhos e conheceram ele. Irmão, o movimento do Senhor na nossa direção não para. Ele está se movendo, é você que não está vendo.
Os nossos olhos estão fechados às vezes, mas Ele continua partindo pão, Ele continua dando graça, Ele continua abençoando. E quando Ele parte o pão, Ele, é Jesus! E Ele desaparece. Os dois não comem o pão, não bebem água, não vão ao banheiro. Eles saem correndo para Jerusalém. Eles pegam o que está na mão e começam a correr para Jerusalém. Depois de 11, 12 quilômetros andando de Jerusalém para Emaús, eles vão voltar tudo de novo. Voltar correndo. Sabe por quê? Porque eles falaram assim: não ardia o nosso coração enquanto Ele falava das Escrituras. Você quer reanimar pessoas na fé? Fale das Escrituras, fale da palavra de Deus, fale do que Deus está fazendo na sua vida, fale de Deus, fale da palavra, ame a palavra, viva a palavra, multiplique a palavra. As pessoas desanimadas querem ouvir de Deus, então comece a falar de Deus, da palavra, da palavra, da palavra, da palavra. É lindo, irmãos, o poder que a palavra tem num coração que está adormecido. É o que o profeta Isaías diz, que é um torrão, um pavio que fumega. Jesus está soprando naquele pavio que fumega e o fogo está acendendo de novo. E eles agora têm ânimo para correr de volta para Jerusalém. Os dois se arrastaram para Emaús, mas vão voltar correndo para Jerusalém. Sabe para fazer o quê? Dizer: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso ver alguém que estava se apagando, a luz estava se apagando, a pilha estava fraquinha, estava só numa fase da luz, estava já fumegando o pavio, mas encontrou com Jesus partindo pão e acordou. E temos que voltar. Voltar para onde? Para o propósito. Voltar para onde? Para o chamado. Voltar para onde? Para a missão. Jesus só ministrou a palavra. Não foi lá para falar mal de alguém. Fulano aquele fulano não é mole não. Aquele pastor novo lá é um perigo, aquele lá falando assim. Está ficando até careca ele. Não foi lá para falar mal dos irmãos. Jesus não foi lá para criticar o romano. Não foi lá para falar mal do Pilatos. Não foi lá para reclamar dos cravos na cabeça, dos cravos nas mãos, do corte no seu lado. Nada. Ele foi lá para falar da palavra. Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Ela é mais penetrante que espada de dois gumes. E essa espada, meu irmão, quando ela penetrava no cidadão, era para matar de vez. E Jesus e o escritor dos Hebreus vai dizer que ela é tão penetrante que ela vai na divisão de juntas e medulas, na alma e no espírito. A palavra é poderosa. A palavra é sensacional. A pastora Valnice Milhomes tem um livro que é Orando a Palavra. O livro é para você ler em 40 minutos, você devora, porque te ensina a orar a palavra. É quando você fala: Senhor, a circunstância diz isso, mas a tua palavra diz o contrário. O problema diz isso, mas a tua palavra diz isso. O mundo diz, mas a tua palavra. E aí eu falei, meu Deus, a palavra me declara e me reivindica o mover do sobrenatural do Senhor na minha vida. Então por que eu estou aceitando a circunstância? Eu vou ficar com a palavra. Eu poderia aceitar a circunstância, mas eu vou optar pela palavra. 2 homens, um é Cleopas e o outro é a pessoa que está do teu lado, que eu não sei o nome dela, mas você deve saber, que de vez em quando está meio desanimado. E sabe qual é a forma de animar esse que está ao seu lado? Falar da palavra com ele, em vez de falar notícia ruim. Às vezes no casamento, um está desanimado, o outro começa a contar desânimo e arrebenta o casal. Às vezes um está brigando e o outro quer brigar e começa a gritar mais alto e dá uma confusão das galáxias. E aí os dois querem ter razão.
E onde os dois buscam pela razão, ninguém é feliz. Impressionante, meu irmão, que os dois andavam um do lado do outro e não falavam de Jesus, não falavam dos milagres, não contavam das bênçãos, estavam tristes, desanimados por uma circunstância. Guarda essa revelação no teu coração. Não carregue uma circunstância que você está passando como definitiva na sua caminhada com Deus. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória que a nós há de ser revelada. Você pode ficar com as aflições do tempo presente, mas eu quero profetizar. Se prepare para a glória que há de ser revelada na sua vida em nome de Jesus. O segundo é quem está ao nosso lado às vezes, que depende de uma palavra da parte do Senhor, que depende de um milagre, que depende de uma movimentação do céu. E aí Deus plantou você, que é um Cleopas, um crente, que poderia estar falando assim, não, mas ele vai ressuscitar mesmo. Não ressuscitar, vamos lá procurar. Não, preferiu voltar para casa. É mais fácil abandonar um chamado do que buscar o fogo da palavra reaquecendo o coração. É mais fácil abandonar uma visão do que receber um fogo que aquece o nosso coração. É mais fácil abandonar um propósito que Deus nos entregou do que voltar atrás e falar, Senhor, reaquece a chama no meu coração. Volta a arder no meu coração. Volta a arder no meu coração. Eu fico olhando, irmãos, para dois homens que viveram o que nós não vivemos. Nós não vimos o que eles viram. Nós não ouvimos a voz do Senhor Jesus como eles ouviram. 3 anos, curso intensivo de fé, e não aprenderam. Mas Jesus disse o seguinte, mas bem-aventurados são aqueles que ouviram, que não viram, mas ouviram. Somos felizes, sabe por quê? Porque nós ouvimos o propósito chamado da fé, e aceitamos, e caminhamos não por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Não dá mais para caminhar pela vista, só dá para andar pela fé. E o agir de Deus, irmão, não tem a ver com andar pela vista, mas andar pela fé. Ele parte o pão, os olhos se abrem. Nessa noite maravilhosa, de ceia do Senhor, em que você pegou o pão e o cálice, já vi até o pão partidinho para você. Lembre-se, quando o pão é partido, os nossos olhos se abrem. Hoje, ao participar da ceia, do pão e do vinho, os nossos olhos serão abertos em nome de Jesus. Os nossos olhos serão abertos para o agir de Deus. Porque esse ano, vai esse ano para a gente sair testemunhando por aí, da palavra, do fogo, que outrora estava se apagando no nosso coração, mas Jesus vai soprar um fogo novo na nossa vida, para a glória de Deus. Erga sua mão bem alta onde você está aí. E comece a profetizar que o fogo vai se acender na sua vida em nome de Jesus. Ah, Jesus, acende o fogo no nosso coração. Vai falando para Deus isso aí. Martírio. Papai está na casa hoje, meu irmão. Está partindo pão. Prepare a mesa. Ele está partindo pão, prepara a mesa. Preparar a mesa é um lugar de honra para Ele. Hoje é noite de voltar para o propósito. Ah, mas qual que é o propósito? Bom, o meu é o seu, não sei o seu. Hoje é o dia de voltar para o propósito. Como uma engrenagem, meu irmão. É assim a caminhada espiritual. Tem coisas que de vez em quando saem do propósito. Hoje à noite, na manutenção de Deus, colocar você de novo no eixo para você voltar ao propósito. Eu queria orar contigo antes de a gente participar da ceia. 2 homens numa caminhada linda. Tinha tudo para dar certo. Mas era desanimador andar com eles. Desanimador. Mas perceba, Jesus andando com 2 homens desanimados, tristes, chateados, contando notícia ruim, não se contaminou. Porque ele tinha uma palavra revelada. Quem carrega uma palavra revelada não se contamina com as palavras contrárias.
Quem carrega uma palavra revelada não se permite viver prisioneiro ao que é dito. Um era Cleopas, o outro é a pessoa que anda ao seu lado. Você sabe o nome dessa pessoa? Você sabe quem é? Você sabe quem é o desanimado da vez? É hora de você ir até ele. Chega lá. Você vai contar o que é para ele? A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. A palavra. Porque quando você começa a liberar a palavra, ela é como uma espada afiada. E ela vai entrando, meu irmão, penetrando no coração, transformando, restaurando, modificando. 2 homens caminhavam desanimados. O terceiro que aparece é o homem que carrega, ele é a palavra. Ele é a revelação. Ele é o eterno. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória do unigênito do Pai. É sensacional. Os dois andavam tristes, mas o verbo vivo estava lá. Você carrega a palavra. Você carrega em você a marca da promessa. O verbo vivo está em você. Então aquele que anda ao seu lado desanimado, você vai encontrar ele e vai liberar a palavra sobre ele, e ele será transformado em nome de Jesus. É assim que funciona. Se houve fogo lá um dia, quando você começar a liberar a palavra, ela vai reacender a chama em nome de Jesus. 2 homens voltaram correndo. Irmão, agora faz a conta comigo. Vamos supor que fossem 12 quilômetros de verdade. 12 quilômetros andando, desanimado. Eu não sei se eu vou conseguir correr, porque eu não fiz como é que é, aquecimento. Renato, vem cá comigo. Você é um desanimado, vem cá. Você vai correr comigo. Você tem que ir desanimado, varão. Você quer ir comigo ou quer ir com outro? Vamos lá, o Moisés, que é o nome bíblico, vai representar o verbo lá, para a gente voltar animado. Câmera de desanimado. Cadê a câmera? Música de desanimado. Toca o hino do Vasco aí, que é uma... Ou do Coxa, sim. Ou do Furacão também, é desanimador, né? Vamos lá. Não toca nada não, vai sem música. 2 desanimados, irmão, vão se arrastando. Já viu uma pessoa desanimada na vida, irmão? Ela se arrasta. A cara dela é triste, a voz é triste, as pernas são tristes, é tudo, a roupa é triste. A pessoa vai triste andando, né? Desanimado. Fica lá, Moisés, que vai ser Jesus. Fica lá, varão, longe. Porque a gente tem que voltar com pressa depois de encontrar com você. Os 2 vão andando desanimados, irmãos. Olha, que tristeza. E aí Jesus parte o pão, olha para ele, mano, olha para ele. Agora uma música animada, banda, vamos lá, amém? A gente volta como para lá? Vai correndo você, que você está mais novo que eu. Não está tão animado assim não, mas é melhor do que como veio. Imagina, meu irmão, os caras correndo, temos que falar que Jesus ressuscitou, temos que falar, onde estão os discípulos, gente? O que foi? Nós vimos o quê? Vimos que ele quem? Jesus. Porque quem se encontra com Jesus anda correndo animado pela rua, dizendo, eu tive encontro com ele. Voltaram animados, correndo, incendiaram os discípulos. Encontramos ele. Ele está vivo. Ele está vivo. E agora? Agora é esperar ele aparecer para a gente. Porque para mim já veio. Viu? Ok. Ex-desanimados. Você vai ser conhecido como um ex-desanimado da fé em nome de Jesus. Você vai ser conhecido como ex-abandonador da graça. Porque você vai ser contagiado pela fé em Jesus para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Ele partiu o pão, pega o pão partido aí, meu irmão, por favor. Quem não recebeu o cálice, levanta a mão que um diácono vai até você levar para você o cálice. Isso, está levando aí, você não pegou,
Vai lá, tem mais alguém que não recebeu o pão e o cálice? Levanta a mão bem alto, que o diácono vai até você levar o pão e o cálice. Esse pão já está partido. Mas ele partiu o pão e disse assim: esse é meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Levanta o pão aí. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Em memória ao Senhor Jesus. Comamos o pão nesse momento. Amém? E aí, o texto fala assim: e depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: essa é uma nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Bebamos, pois, o cálice em nome de Jesus. Guarde esse cálice no cantinho aí para não sujar ninguém. Coloque no chão, erga a sua mão bem alto. E diga assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor mudou a minha vida, mudou a minha sorte, transformou a minha história. E desde o dia que eu me encontrei contigo, o desânimo não faz mais parte da minha vida, em nome de Jesus. Dê o mais forte aplauso que você puder. Mais forte, mais forte, mais forte. Não, mais forte, mais forte. Mais forte! Amém? A ceia nos ensina, esse memorial nos ensina que a gente tem que tomar até que ele venha. Porque ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você está desanimado, meu irmão? Já? Acabei de pregar. Vou começar tudo de novo. Abre comigo sua Bíblia, Mateus, Lucas 24. Escute. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós vamos sair de andar de rua de asfalto para andar em rua de ouro. Você não vai conhecer o inferno só de ouvir falar. E eu quero profetizar que você e a sua casa toda será transformada em nome de Jesus. E toda a sua família vai andar nas ruas de ouro para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez bem forte? Vamos lá? Prepara que vai cantar uma música animada agora, hein? Quer sair daqui animado agora, hein? Isso. Você vai sair daqui animado, hein? Aleluia. Senhor, uma semana de paz nós teremos. Uma semana de incendiar corações com a Tua palavra. Uma semana, Deus, de liberar palavras proféticas de vida. Teremos, Pai, uma semana de milagres. Uma semana pronta para o agir do Senhor. Pai, que hajam testemunhos de amanhã, de hoje até o próximo domingo a serem contados. E que o milagre do Senhor, Pai, nos alcance. Aquele que tem uma causa impossível, uma boa semana para ela ser liberada. Aquele, Pai, que tem um projeto de imóvel para ser vendido, de patrimônio para ser comprado. Essa é uma boa semana para uma grande notícia. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, vá em paz. Até o próximo domingo. Terça-feira, culto de mulheres. Não fique de fora, mulher, vem para cá, 19 horas, lanchar com a gente, cultuar conosco. Deus te abençoe, vai em paz. Vai cantando glória, glória, aleluia.